Bom dia, amados irmãos. Nós desejamos a todos os amados a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos meditando na bendita palavra do Senhor nosso Deus, com base em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, um texto bem conhecido. Nós estaremos lendo a partir do versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Que Deus esteja abençoando esta palavra, já tão conhecida da nossa convivência evangélica e cristã, que Deus esteja abençoando ela em nossos corações. A Bíblia diz em Mateus 7, 28 e 29, que Jesus ensinava com autoridade, e não como os escribas, e a multidão se admirava da sua doutrina. Os versos lidos, conforme já anunciamos, pertencem a esta bela história, a parábola do filho pródigo. Esta história, ela perdura até nossos dias. Nós vamos encontrar a realidade desta história no Calvário. No Calvário nós encontramos, juntos a Jesus Cristo, crucificados, dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Um zombando do Senhor Jesus Cristo, zombando do amor de Deus, da sua graça, misericórdia, e outro crendo, outro dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, no Calvário, lá estavam os filhos, aquele que zombava e que auto-justificava-se, e aquele que creu, aquele que reconheceu seus erros, aquele que reconheceu os seus pecados. E numa atitude de arrependimento, ele pede para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus deu-lhe então a maravilhosa resposta: a ti te digo, desde hoje estarás comigo no paraíso. A história do filho pródigo é a história de dois filhos, e cabe-nos perguntarmos: qual dos dois somos? Certa vez
questionaram um menino cristão sobre a Bíblia Sagrada. Qual a história que a Bíblia trazia? E o menino disse: a Bíblia conta-nos a história de Deus. Deus é o pai da história. É uma história que tem início triste, mas termina com alegria. O filho pródigo saiu de casa na hora errada, de maneira errada, com a motivação errada, por isso terminou no chiqueiro com os porcos. Diz um provérbio que a rebeldia e o orgulho precedem a ruína. Provérbios 16, 18. Mas na casa de Zaqueu, em Lucas 19, no versículo 10, nosso Senhor Jesus Cristo disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que nós aprendemos com a parábola do filho pródigo? O filho mais jovem que desperdiçou os bens e depois foi alimentar-se com os porcos, ele caiu em si, arrependeu-se e volta ao lar. E a partir do versículo 21, então nós vimos esta realidade. Ele caiu em si e voltou. Simboliza todos os pecadores que reconhecem os seus pecados, reconhecem o seu estado de pobreza espiritual e voltam ao Pai, voltam para Deus, pedindo perdão, pedindo restauração e se entregam ao senhorio de Jesus Cristo, nosso único Salvador. O filho mais velho estava perdido dentro de casa, diz um pregador, confiado na sua autojustiça, na sua autossantidade. Ele demonstra ingratidão. Ficou murmurando, não comemorou o retorno do irmão. Este, com sua atitude, simboliza os autossuficientes que confiam em si mesmos, dizem não precisarem do Senhor Jesus Cristo para serem salvos, se julgam perfeitos, acham que não têm pecados. Para eles, os pecadores são sempre as outras pessoas. Eles nunca reconhecem que são pecadores. Dizem que pecadores são os outros. Mas lá na casa de Mateus, Jesus participando de um banquete e fora então criticado pelos fariseus, Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Diz um provérbio: há pessoas que querem ver você muito bem, mas nunca melhor do que elas. Mas o pai amava a ambos. Reprovou a atitude do filho mais velho, que ficou murmurando e fora das comemorações, fora da festa. Diz também um provérbio que aqueles que murmuram ficam fora da festa, não participam das comemorações. A festa do outro, as comemorações do outro, a alegria do outro tira a sua paz. Jesus estava com esta parábola ensinando os judeus. Por isso o apóstolo João escreveu no seu evangelho, bem no início, no capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque o tema da nossa meditação é a nossa história. Porque ainda hoje a sociedade é composta por dois grupos: aqueles que reconhecem que são pecadores e buscam o perdão de Deus, nosso Pai, entregando-se a Jesus Cristo. E há aquele outro grupo, aqueles que se julgam impecáveis, perfeitos, que não erram. Concluindo a nossa meditação, assim como o Pai recebeu com alegria o Filho que retornou, Ele também nos recebe. Nos dá novas vestes, que simbolizam a justificação, a absolvição dos nossos pecados, através do poder do sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo escreveu aos cristãos de Roma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra aos pais, que eu julgo necessária. O pai da parábola, ele possuía convicções que ele não havia cometido nenhum erro. Por isso ele não perdeu com a perda, ele não perdeu a esperança, ele não ficou deprimido, ele continuou seu trabalho, administrou os seus bens, cevou o bezerro e aguardou o retorno do filho. O filho voltou, porque o pai não lhe fechou a porta. Ele conhecia o bom caráter do seu pai. Não disse que voltaria para a casa dos amigos, não disse que voltaria para a casa dos parentes, mas ele voltou para a casa do pai, porque ele conhecia o coração do seu pai. Meus amados, que nós possamos aprender com esta palavra a enfrentar as dificuldades da vida. Às vezes há pais que fazem tudo que está ao alcance deles pelos filhos, né? Mas há filhos ingratos, assim como o da parábola, e saem. Mas que nós possamos aprender também aqui este aspecto familiar na parábola. E que Deus esteja nos abençoando e nos ajudando e colocando paz e consolação em nossos corações. Nós vamos curvar nossas frontes e vamos orar a Deus. Deus, nosso amantíssimo Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por esta tão linda história que ficou registrada na tua santa palavra, para nosso crescimento e enlevo espiritual. Ó Deus, que nós possamos ter aprendido que o caminho para nosso bem espiritual é o caminho do reconhecimento, é o caminho, ó Deus, de sentir a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, e crer, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder para perdoar os nossos pecados. O Pai não fechou a porta quando o filho saiu de casa, porque ele sempre esperava o filho voltar. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai e sempre o Senhor nos acolhe. Por isso nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém.